Saudamos aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e estamos nesta 12ª lição da Escola Bíblica Dominical, que, querendo Deus, será aplicada no dia 22 de setembro de 2024. O tempo foge, ou como diria os romanos, tempus fugit. Nós não temos domínio sobre o tempo e nos dá a impressão que ele voa, né? 12ª lição, portanto, no final do trimestre. E para as leituras diárias propostas pela CPAD para a escola dominical, nesse trimestre que teve como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Na classe dos adultos, neste terceiro trimestre, temos a lição de número 12, que nos traz o seguinte tema: o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto proposto é Esther, capítulo 6, versículo 14, que traz como título: Amã é levado apressadamente para o banquete preparado por Esther. Leamos. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Meus amados, nós estamos diante de uma situação muitíssimo delicada, especialmente para o Amã. Os irmãos que estão estudando esse trimestre precioso, principalmente no livro de Esther, sabem que Amã acabara de ter o seu plano frustrado e que a artimanha que ele havia feito para, na verdade, destruir o povo judeu e matar Mardoqueu havia sido frustrada. Um plano frustrado. Por sua vez, a rainha Esther propõe agora um novo banquete, onde convida o Amã para participar deste novo banquete dado por ela. Amã, diz a Escritura, já estava anojado, ele já estava contrariado por ter que honrar Mardoqueu com as benesses que ele próprio queria ser honrado. Agora teria que comparecer em um novo banquete e não se sabe o que ele pensou, mas cremos que ele foi um tanto quanto preocupado. E neste banquete, este novo ato de Esther, ela revela então ao rei que o inimigo do seu povo era Amã. Até então, Esther diligentemente obedecia o mandato do seu tio de não revelar a sua nação. Agora chegou a hora. Para tudo há um tempo e um modo, como diz Eclesiastes, e agora chegou a hora de declarar a nacionalidade. Ela assim o faz e diz que este Amã estava tramando para destruir o seu povo. O rei, ele fica estarrecido, ele fica surpreso e se levanta da mesa para não tomar uma atitude imprudente. Como diz os pensadores conservadores, todos os instantes são imprudentes. E o rei, ele, para esfriar a cabeça, ele se levanta do banquete e sai da cena. Foi então, como diz aqui no capítulo 8, no capítulo 7 e versículo 7 do livro de Esther, que o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, foi dar uma volta. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então agora Esther passa de vítima
para alguém que tinha possibilidade de interceder pelo Amã. A vida do Amã estava na mão da Ester. Foi isso que ele quis deixar claro, não é? Versículo 8 diz: tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, veja que interessante, aqui nos parece ter sido um acidente. Amã, afoito, desesperado pela sua vida, acaba tropeçando, cai por cima de Ester, no leito de Ester. Estava na cama da rainha. E aí o rei entra em cena e diz, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Em outra tradução, ele queria violentar a rainha na minha casa. Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que também a forca de 50 côvados da altura de Amã, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Veja que nesse momento aparece alguém que diz para o rei, olha, não quero me intrometer muito nessa história aí não, mas a forca que Amã havia feito para Mardoqueu está lá perto da casa dele, inclusive. O rei, enfurecido em ver aquela cena de Amã por cima da rainha Ester, em cima da cama dele, imaginando que ele queria forçar a rainha, violar a rainha, então manda que enforquem Amã na própria forca que ele construiu. E o versículo 10 diz, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. É isso que diz em Eclesiastes 7 sobre aquele que intenta possuir a mulher do próximo, não é? Ainda que aqui nos parece que não foi o caso, mas diz que o marido não aplacará a sua fúria até que tenha consumado a sua vingança. Isso aconteceu aqui, ipsis literis, na história que nós lemos. O fato é que o nosso Deus transforma bênçãos em maldição. Ou melhor, transforma maldições em bênçãos, não é? Maldições, aquilo que era para dar errado, agora é transformado em bênção. Aquilo que parecia ser o fim do povo judeu, agora é transformado em honra. Aquilo que parecia ser a morte de Mardoqueu, agora é transformado em honra para Mardoqueu. E aquilo que parecia ser a ascensão de um homem agagita, de alguém inimigo do povo de Deus, todo soberano, agora resultou na vitória do povo de Deus e na sua morte. Deus transforma, então, bênçãos em maldição, como diz Neemias no capítulo 13, versículo 2, acerca de uma outra passagem, quando falava de Balaão. No finalzinho do versículo ele diz, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amã se apressou em ser honrado. Ele age como alguém que é falto de sabedoria. Propriamente, isso é próprio dos ímpios e daqueles que não têm o seu coração na lei do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 9 e versículo 13, nós temos uma orientação do rei Salomão, obviamente da parte de Deus, mas escrita por Salomão já na sua velhice. No capítulo 9 de Eclesiastes e versículo 13 nos diz assim, também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade
em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Não importa se não saibam de onde veio a salvação. Não importa se na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, seja um pouco diferente do que foi com Mardoqueu. Ele foi evidenciado como aquele que trouxe o livramento, juntamente com Esther, obviamente, para a nação de Israel que estava lá no exílio. Mas se o caso for de anonimato, melhor é a sabedoria do que a força. O nosso Deus, que contempla todas as coisas de cima, sabe exatamente recompensar os seus servos e saberá publicar todas as boas obras que foram feitas debaixo do sol. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boa semana.